Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Zacarias 13, verso 6. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Pensamento bíblico hoje: ferido no lugar da cura, lugar que deveria produzir cura para os traumas, cura para as feridas, muitas das vezes se transformando em um lugar de feridas. É como se o hospital se transformasse num ambiente que não fosse favorável à cura, e sim a ferimentos e até mesmo à morte. Aqui está uma profecia a respeito de Jesus, mas trazendo para os nossos dias e para o nosso dia a dia, a igreja é o lugar de cura. A igreja são o lugar dos amigos. A família de Deus deveria ser ali um ambiente favorável à cura da alma, à cura do corpo, à cura do espírito. E a gente sabe que em muitos lugares e em muitos casos não é verdade. A gente passa por situações ao longo da vida cristã que às vezes se pergunta: aqui é o lugar da cura mesmo? Jesus estava lá no meio do povo dele. O próprio evangelista João disse: olha, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, os seus o rejeitaram. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, Jesus foi maltratado, foi injustiçado, claro, tinha que cumprir a Escritura, mas os seus, os que ele curou, os que ele libertou, aqueles que receberam de Jesus o bem, foram os mesmos que gritaram lá: crucifica-o! Ferido na casa dos meus amigos. Hoje os crentes, feridos dentro da igreja, porque não está conforme a regra, se preza mais o RI, o regimento interno, se preza mais as regras, os dogmas que os homens inventaram, do que a própria verdade bíblica. E estes homens vão ferindo pessoas, decidindo quem serve, quem não serve, escanteando, deixando de lado gente de Deus, gente boa, gente com coração sincero, mas que não se enquadra nas regras das instituições, nas revelações, na suposta santidade. E baseado na santidade, vão matando as pessoas. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu conheço, e já passei por isso, de líderes que preferem te ver fora da igreja do que na igreja. É Deus que está limpando. Isso é uma hipocrisia. É gente ferindo. São homens que foram chamados para curar e estão ferindo. Estão ferindo aqueles por quem Jesus morreu. Estão desprezando aqueles a quem Jesus amou. Que feridas são essas?
são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Pastores que não se importam com ninguém desde que compram o regimento que o presidente ou alguém recebeu divinamente do céu. Meus irmãos, isso não existe. Isso é hipocrisia. Isso é mentira. Não há livro dos homens que esteja maior do que a autoridade da palavra de Deus. Os crentes sabem muito sobre o fulano, o beltrano, o ciclano, de Jesus muito pouco. E vão ferindo, excluindo. Eu não estou dizendo que aquele irmão que deliberadamente é faltoso não seja convidado a deixar a membresia. Isso a Bíblia fala. Mas aquele irmão que ele quer acertar. Ele não quer errar, ele quer acertar. E muitas vezes ele aponta o erro dos magnatas da fé. Mas os magnatas têm mais poder. E aí ferem. É pobre, não tem nome, não tem família. Deixa de lado. Eu mesmo já estive em ambientes assim que Deus não entrava ali nem por nada nesse mundo. Porque aonde não há liberdade, aonde não há espaço para Deus, Deus também não quer estar. Pastores como leões de chácara, pastores gerentes de igreja, líderes com uma áurea, uma glória divina, que depois aparece, cai a máscara e não passam de causadores de feridas. Quanta gente não está na igreja por causa desses líderes? Os desigrejados são antibíblicos, não estou defendendo. É outro assunto para um outro momento. É claro que Deus nos chamou para ser igreja, para congregar, para conviver, para sermos comunidade, para vivermos em comunhão. Mas tem muita gente que saiu da igreja porque foi ferido. Ferido pela soberba da santidade. Ferido pelas regras institucionais. Pelo inciso A, pelo não sei o que, não sei o que. E o Evangelho? Aí surgiu uma música aí, né, criticando, polêmica para uns, polêmica, menos polêmica para outros. Mas será que não estão vivendo só de regras, causando feridas? Não era dos nossos, não tinha revelação. Que hipocrisia. Ferindo, botando para fora gente boa, excluindo de departamentos com ideias, grupelhos, facções dentro da casa de Deus. E geralmente quem tem dinheiro manda mais, e quem manda mais chora menos, né? Vão ferindo pessoas. Ferindo. Pergunta se vão atrás do pobre, do necessitado, da viúva. Uma vez por ano tenho lá um pacote de bolacha Maria. Isto não é fazer a obra de Deus. São pessoas, pastores de gabinete, que dá até medo de entrar. Que feridas são essas? Jesus chegou à mulher samaritana, no quinto marido, que não era dela, e disse: olha, se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu vai ter sede. Jesus não fez uma reunião para maltratá-la. A mulher pega em ato de adultério. Onde estão os teus acusadores? Ninguém me acusou, tampouco eu. Vai e não peques mais.
Mas as pedras que os religiosos largaram, os religiosos de hoje estão segurando. A pedra do desconforto, a pedra de maltratar, de em nome da nossa igreja, da santidade, do respeito, da moralidade, das divinas interpretações, jogando gente fora. Gente que custou as feridas de Jesus no Calvário. Gente que custa o preço do sangue de Cristo. Aos milhões, gente ferida. Aos montes, gente que não quer nem passar na frente de uma igreja porque foi ferida. Evangélicos que continuam evangélicos, crentes, mas que estão com medo de ir para uma igreja, de tão maltratado que já foram. Pastores vivem uma vida de rei, uma vida abonada, abastada, mas que estão ferindo as pessoas, que estão jogando fora. Abraçam os políticos, né? Abraçam os ricos, os peixes grandes, querem construir impérios ao redor do mundo. E Jesus não fez isso. Jesus atendeu, Jesus acolheu, Jesus tratou. Jesus é o exemplo. Ferido na casa dos amigos, ferido entre os irmãos. Quanta gente ferida. Se você que está me ouvindo, talvez esteja ferido. Talvez tenha sido ferido por essa liderança que só enxerga o seu lado. Ferido por uma liderança que não quer saber de ninguém, a não ser dos seus próprios projetos. Pense numa coisa. Jesus morreu por mim e por você. Não foi o pastor fulano, não foi a igreja A, a igreja B, a nossa igreja. Não. Foi Jesus que morreu por nós. Esqueça. Saia de onde estão lhe ferindo. Não fique em uma igreja que o pastor abusa da autoridade. Fuja desse ambiente nojento, de gente que não está interessada na sua alma, mas está interessada em status, em posição, em uma vida de faz de conta do evangelho, ganhando seus bons salários, vivendo uma vidinha de playboy do mundo evangélico, enquanto não se importa se você tem o que comer, se você tem roupa para ir ao templo, se você tem passagem para ir ao templo, ou gasolina no carro, no veículo para ir até o templo. Não estão se importando com nada, desde que as aparências estejam perfeitas. E eles continuam ferindo. Fuja, escapa pela tua vida. Aleluia. E vamos ser o contrário deles. Ao invés de sermos provocadores de feridas, vamos produzir cura em nome de Jesus. Curar o doente, levantar o que está caído, regenerar o que está se degradando, trazer de volta o perdido. E não escantear, não jogar fora, não ferir. A igreja deveria ser lugar de cura e não de feridas. Os pastores, os líderes deveriam ser homens preocupados com o rebanho. Mas não estão. Cumprem protocolos, relatórios. Chegam para os seus superiores, estamos vivendo um grande avivamento. E você vai ver na prática, é mentira. Estão ferindo pessoas com suas arrogâncias, seus egos inchados, com suas práticas demonstrativas
mas com nenhuma essência de evangelho. São como o fariseu e o publicano, né? Aquela história de Jesus, né? Que o fariseu e o publicano foram ao templo. O fariseu orava e dizia: olha Deus, eu não sou como os demais homens. Assim são os crentes hoje de muitas igrejas, cheios de usos, cheios de doutrinas, cheios de costumes, cheios de revelações surpreendentes. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode nada. Tem que estar como se fosse assim uma coisa. Não conheceram Jesus. Ou se conheceram, se esqueceram. E vão massacrando. Aí sai de lá, é um rebelde. É um terrível. Terríveis são esses que matam em nome da placa, em nome da religiosidade. Que com mosquitos engolem camelos. Jesus disse: hipócritas. Não somos como as demais igrejas. E aprenderam com quem? Não, todos caíram, só nós. Isso é mentira, irmãos. A igreja de Deus está aí espalhada por toda a terra. Ela não tem CNPJ, ela não tem placa. É o conjunto de salvos. Aleluia. Mas os causadores de feridas estão aí, ferindo. Meu conselho a você: busque a Deus, peça a direção de Deus e fuja. Mas lá tem estrutura, lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem aquilo outro. Mas se você não está desenvolvendo sua fé, seu chamado, seu propósito, você está longe de estar onde Deus quer que você esteja. Escapa pela tua vida, em nome de Jesus. Ferido no lugar de cura. Gente aos montes assim. Não seja mais um. Escape. Ele foi ferido na cruz por nós, para que nós hoje possamos ser sarados, curados. Pelas suas feridas nós fomos sarados, disse o profeta Isaías. Então, não seja um causador de feridas, seja um bálsamo de cura para os irmãos, para o povo de Deus, as ovelhas de Deus, que precisam ser cuidadas, ser tratadas, ser dirigidas. Aleluia. Estou falando porque vivi. Cheguei a ouvir de pastores: olha, você não deveria nem ser crente. Aí vai ver quem é. Infelizmente, os que se dizem de Deus têm tão pouco de Deus que até dizer que eles são de Deus parece piada. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver o Evangelho de Cristo, a verdade eterna, na simplicidade, na humildade, com o coração quebrantado e contrito, e obedecendo a imutável, a inamovível palavra de Deus, o eterno Deus da glória. Que Deus fortaleça você que está ferido, que Deus cure você que está ferido, magoado, entristecido com a igreja que está aí, com o sistema que parece perfeito, mas que é causador de feridas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, em Cristo Jesus, que Deus te abençoe. Um forte abraço.